Oi, gente, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Novamente a gente vai conversar com o Luquinhas e o Marcelo Quintela. Aliás, a gente já está conversando, é que caiu a nossa paradinha lá e aí agora a gente está estando aqui para a gente continuar trocando ideia. Beleza? Ó, já estamos aqui de volta, só esperando um pouquinho que a galera tá reconectando. Quem estava lá tá Já voltando. estamos Isso. 24 chegando. E como a gente vai ficar 24 horas no ar, mais pessoas verão. E depois eu vou baixar isso aqui e postar na internet, no YouTube para nós. Sim. Mas, ô Gito, Sim, mano. nós vivemos lá na Espanha. Aham. Foram ali, ó, o Cauê aí, já estamos com quase todo mundo de volta. A gente tinha 30 e poucas pessoas. Foram lá no banheiro, Isso. né? É, tem uns que demoram mais porque vão fazer o número 2, né? Aí demora um pouco mais nesse nosso intervalo aqui. Intervalo E campeão. qual que... Alguém está reclamando aí, Marcelo, minha coroa quebrou. Eu estou de quarentena, mano. Eu não estou indo trabalhar. Porque os dentistas são vetores de transmissão e são os mais fáceis também de serem contaminados. O Washington Post disse que dentista é o primeiro profissional a ser contaminado. Vixe. Depois ele continua trabalhando e contamina outros. Aí depois Uhum. vem também enfermeiros, comissários de bordo, tem uma relação lá. Caixa de banco. Quer dizer, de mercado. Perdão, caixa de mercado. Tem uma relação lá, né? Uhum. Mas nós estamos aqui com 26 pessoas, gente. Quer tocar aí? Vamos que vamos, porque a galera vai chegando e a gente vai trocando ideia. Desculpa cortar vocês aquela hora, porque acabou mesmo, vocês viram, né? Em uma hora ele O Lucas corta ficou aqui. bravo, cara. Os hormônios terríveis. É, o Lucas ficou bravo, mas é uma questão hormonal, a gente entende esse processo todo aí. É o único adolescente que entende que o problema dele é hormonal. É isso mesmo, mano. Ele não vai ter crise de ouvir alguma banda punk, tentar suicídio. Ele vai falar, é só hormônio. Nossas músicas Caraca. são bem diferentes. Ele tem isso. Ele sabe que é hormônio. É hormônio, já era. Ô, Luquias, deixa eu te queimar o filme aqui. O teu pai te dedurou e eu já imaginava que você não é padronizado aí no discurso de igreja, né? E, por exemplo, o criacionismo. Como é que você vê? Explica para nós aí, então, que parada é essa? Nós não viemos de Adão, nós viemos de onde? Dos dinossauros? Ó, Explica para nós. assim, o criacionismo, eu vou falar Certo, isso com respeito a outras pessoas. Devem ter pessoas na live claro. que são criacionistas. Sim, Mas eu acho uma coisa muito boba, assim, porque é igual você pegar textos hebraicos da Bíblia e ler literalmente ao pé da letra, né? uhum, Para mim é isso. Foi um jeito ali que foi escrito para poder o humano, principalmente daquela época também, ter uma noção, né? Negócio que tinha falado uma vez, poema hebraico? Sim, Gênesis 1 e 2 é poesia hebraica. Poesia hebraica, isso. Então já é um fato, a ciência já demonstrou que é um fato a evolução do homem, a evolução de tudo, para falar a verdade. Planta, outros animais, o ser humano, tudo. É uma constante evolução. Então, o criacionismo eu nem ligo tanto assim, porque, sinceramente, eu me canso de debater, porque é uma coisa que a pessoa não muda, assim, você apresentando os fatos, é uma coisa bem ideológica dela que uhum, ela pode mudar com o tempo a partir das próprias pesquisas dela. Mas eu sim. acredito que se a gente acredita em um Deus perfeito e tão grandioso do jeito que ele é, a gente com certeza deveria acreditar no tão grande os multiversos são. Tipo, quero dizer, os átomos,
tudo isso, a evolução, todas essas coisas bem complexas da natureza, eu acho que isso ainda mais demonstra a existência de Deus. De tão perfeito que tudo isso é, de tão perfeito que um primata evoluiu, se transformou em um ser que conhece a própria existência, consegue pensar, consegue distinguir coisas apesar do seu instinto. Então, acredito que a gente pensar nisso, a gente pensar também em um universo infinito, tudo isso só demonstra mais a existência de Deus, na minha opinião, né? Sim, que legal, mano. E explica para Veja, nós e aí. também, Gil, Opa, desculpa. Deus não pode ter criado evoluindo. Tem que Claro ser que do jeito pode. que a gente quer que seja. Deus não pode ter criado a partir da evolução, Sim, né? É tão simples. Só que o pessoal se enrola tanto que aí acaba terminando nessa coisa da Terra plana aí, né? sim, sim. Ó, tá E é todo um mundo rolo. falando que tá travando e que tá voltando. Então, assim, metade da população da nossa live diz que tá travando, outra metade que tá voltando. Nós estamos bem o reflexo da sociedade brasileira, que é ninguém concorda com Metade, nada. metade. É tipo assim, mano, Total. voltou, caiu, pô. Então, assim, Mas e a, agora, pessoal? Tá travando ou tá tudo bem? a Tá, Thaís, Heloísa querida, cunhada querida, tá travando? Leila diz que voltou. A Kátia, que tá travando muito. A Gabi, Happy Day, ou Happy Day está travando. Happy Day. Deve ser É, sua internet, Heloísa. A Lohane tá falando que a dela tá da hora. Acho que a gente pode tocar aí e ver o que dá. Se todo mundo começar a xingar, é porque tá travando mesmo. isso, isso. Pois é, e aí a parada vai para Terra plana, né, velho? Que agora a nossa onda é a Terra plana, né? Outro absurdo criacionista aí. Não, lógico que não todos os criacionistas acreditam nisso, né? Só os extremos, assim, Uhum. que olham lá para a Bíblia e olham para a Bíblia, começam a interpretar um monte de negócio lá, e aí vai criando teoria e aí chega nisso daí. Pois é, cara, e esse lance da Terra plana é um negócio que, para mim, é muito esquisito, né? Porque os caras gastaram a Idade Média inteira para provar que tipo, o negócio era redondo. Aí foi todo mundo posto na fogueira por causa da parada redonda. Aí você viaja de avião, você consegue discernir algumas coisas, você vai no mar, você discerne outras, né, mano? Você vê fotos é, que discernem de satélites que discernem outras. E aí os caras defendendo isso parece absurdo, mas está tudo tão absurdo, né, mano, que faz parte, Tá. né? São tempos absurdos, Dito. Sim, Mas então. alguém Oi, pois não. pode falar, mano. Você ia falar que Pois não. alguém. Não, aqui tinha gente falando que o Lucas tinha que ir dar aula, Sabrina, uma amiga, que o Lucas tinha que dar aula no Itamaraty. Ah, é, sim, é porque o nosso representante no Itamaraty crê que a Terra é plana. É verdade? É, cara. Ele crê que a Terra é plana, né? Tão ferrado, velho. E ele é o cara do Itamaraty, né, velho? Que tem que negociar com o universo, tem que conversar com o mundo, viajar direto, né? De avião. Né? Sim, sim. Olha, o Humberto lá da Espanha colou aí, nosso jogador de futsal. E aí, Humberto, tudo bem, meu mano? Tudo bem? Como estão? Fala aí espanhol aí, Luquinhas. Você que fumou lá com os marroquinos lá. Sempre assim, nunca vou escapar disso. Fala aí com o Beto. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Los españoles que estén en el directo, sean muy bienvenidos y que disfruten. Ah, que passa, você viu? Sem sotaque, hein, mano? De Argentina. Ó, já tá um sotaque cubano aí maravilhoso, já dá pra fazer uma revolução. Cubano nada, não. Cubano Ei, gente, o nada. que você me diz de Cuba aí? Tá,
muito bem, né? Hospital de Cuba, tudo isso é muito bem lá. Muito Pô, a bom. galera tá firme lá, trabalhando lá, foram pra Itália agora. Todo mundo foi dar um rolê na Itália para curar os italianos que estão lá espirrando um monte. Aí a galera foi pra lá. Você viu o vídeo deles? Estão chegando lá e os italianos tudo, olá, olá, olá não, né? Sei lá, tchau, tchau, né? Que eles falam. Tchau, tchau. E a cubanada firme e forte, mano. Chegou lá para trabalhar lá na Itália lá. Vão morrer Sempre, né? metade, mas estão firme e forte. Cubanitas. Ó, deixa eu perguntar uma parada para vocês. Marcelo, com essa globalização dos nossos dias, ou uma globocolonização, né, pela igreja cristã mundial, como é que a gente consegue pensar em missões ou fazer missões sem colonizar, sem explorar o povo, com os nosso jeito de ser, com a nossa forma, religião, ideia e tudo mais, mano? Você acha que a gente consegue? Gito, lembrem do que eu vou falar agora. Tudo está baseado no princípio do amor. Se você ama o povo a qual você vai servir, você não se serve deles. Desse jeito. Uhum. Nós fomos bem criticados numa tese de doutorado que alguém fez recentemente. Foram comigo para o sertão, passaram meses lá no orfanato, no Senegal, e então fizeram a pesquisa de campo, e depois voltaram para o Brasil e fizeram a tese, apresentaram lá na Universidade Federal. E a tese dizia o seguinte, que nós fomos ajudar, mas, na verdade, nós não deixamos de só fazer a sequência da colonização dos africanos. Que nós fomos continuar a colonização deles. Então, eu fico triste, mais ou menos, por pensarem assim, porque, de fato, é verdade, eles têm uma índole, Gito, você viu, muito colonizável, os africanos. Sim. Chega lá um branco com um uniforme e com dinheiro, e o desespero é tanto, e a necessidade financeira é tanta, que eles se prostram a obedecer você. E aí vale o critério do amor. Você tem que reconhecer que o outro está se submetendo a você e impedir esta submissão. Veja, nem o anjo aceitou que Pedro ajoelhasse diante dele. Ninguém pode aceitar que o outro se proste, e tem que dizer, sou homem como você, mesmo que haja hierarquias na história. Então, é verdade que nós já demos muita carteirada na África. A gente mostrava o logo da camisa e dizia, eu pertenço a. Mas a gente deu carteirada até de ser brasileiro. É claro. A gente dava carteirada sim. A gente dizia, olha, abre esta porta. Não aconteceu algumas vezes? Porque estou pé da vida, meu país acabou de perder de 7-1 para a Alemanha, a gente já não aguenta mais tanto sofrimento, e os caras riam. E a gente, você é jornalista inglês. Não, nós somos missionários brasileiros. E então você usa o que você tem para usar. Francamente, sabe o que eu já usei? Está escrito no primeiro livro, no livro, tinha lá um povoado na missão de 2010, que você não foi, e ali tinha muitas crianças bruxas. E o patrão ali, o chefe, o sacerdote, pregava que as crianças eram bruxas. Então a gente foi para o meio do mercado, do mercadão. Eu subi numas toras de madeira e lá em cima, para chamar a atenção de todo mundo, para falar para todo mundo
eu fiz assim, ó. Você tá vendo essa cor, Gito? Uhum. Parece branco, mas é azul, né? É azul de tão branco. Uhum. Então, eu sou tão branco, que chamava a atenção de todo mundo. Uma falta absurda de melanina, sempre tive problema desse tipo. O Lucas não, nenhum dos meus irmãos, mas sempre tive problema com isso. Pega sol, ficava um camarão. Então eu fiquei assim, ó, até chegar as pessoas. Aí foi vindo os curiosos, tocavam em Uhum. mim, riam de mim, e eu falava, fica aqui, fica aqui, fica aqui. E aí, até que juntou gente, e eu falei, fiz a ponte. Eu sou do Brasil. Aí começou, Ronaldo, Ronaldinho. O Ronaldo agora é É, do Paraguai, né? Mas na época ele sim, era é que brasileiro, naquela né? época não era. Aí não tinha ainda Neymar como hoje, mas falava muito Robinho. E eu falava, é isso, eu sou daí, eu vim daí. Então, olha, eu deixo isso para antropólogo. Se a gente colonizou, não colonizou, Deus sabe, Deus nos perdoe, a intenção não era essa. Uhum. A intenção era servir. A intenção até hoje é servir. E aí nós estamos servindo lá em Uganda. A intenção é servir. Se a gente, ao chegar lá, acaba infringindo, colocando sobre eles nossos próprios costumes, não sei, a gente evita. Eles comem com a mão, não comem com a mão, Giro? Claro. Aí a gente deu colher para alguém, Não, comia com não a deu mão colher para junto. ninguém. A gente come com a mão junto, desse jeito, né? Aí, pô, mas comer com a mão fazia com que as crianças tivessem problemas digestivos, de ordem sanitária. Sim. Então a gente não deu a colher, a gente ensinou a lavar a mão. Uhum. Pô, se o antropólogo acha que porque eu ensinei a lavar a mão, eu estou colonizando, então eu estou colonizando. É claro. Que é para ele É, não morrer de disenteria. E aí é assim que é, né? nesse processo todo, o tempo que eu também morei lá foi um tempo de colonização, porque instalei um chuveiro, né? E eles não tinham isso, né? E a gente fez a regra de tomar banho antes de dormir, né, cara? Que também não existia, mas é porque senão ficava tendo que lavar os lençóis, não tinha água. Então, se esse é um Sim, processo de colonização, a gente colonizou. Mas a gente fez o que fez em amor e respeito às questões culturais. A gente se submetia à cultura do povo, né? Então, não foram raras as vezes que a gente foi ter que voltar para o Brasil correndo, porque ao se submeter à questão cultural, a gente tinha diarreia, questões que o nosso organismo não está pronto para lidar, né? E então foram comer muitos. cachorro. Cachorro, caramujo, coisa que foge da nossa cultura. E é um Sim. desafio para os nossos dias, Mas é o que porque a Ivânia está dizendo aí, ó. Academia que não serve à sociedade, só serve ao ego dela. Academia, ela é isso. vã. Se ela não serve, ela é vã. Academia, se a academia não ama, ela é vã, é teoria, né? Essa é a Uhum. verdade. Sem contar que eu tenho uma experiência curiosa que foi falar numa palestra numa faculdade, eu disse que a gente comprou sandálias para as crianças, havaianas no nosso caso, né? Que era para evitar o máximo possível que elas se machucassem andando ali, e também porque a fossa do orfanato estourava todo dia, né? E aí eu fui acusado de transformar a cultura, de ser um colonizador, porque elas não usam havaianas, né? Então, assim, cara, Sim. é bem curioso, né? Que tipo, Usavam aquelas sandalinhas diferentes ou estavam descalças. ou Você descalços. introduziu o mercado das Havaianas. Porque a doação que a gente recebeu foi de Havaianas. Eu queria tênis ou bota, porque aquele monte de merda que tinha espalhada no orfanato, a criançada não podia pisar naquilo, né? Então, Havaianas foi o que deu para camuflar assim a parada. E ainda assim, Sim. a gente foi acusado de colonizadores, né? Levando as Havaianas para
para o mundo. E sim. não era nem Havaianas, era uma outra marca inferior que em 3 semanas acabou o chinelo da galera, né? Mas, tipo, Sim. pô, é uma loucura, né, cara? E aí nos nossos dias tá um outro problema também, nesse sentido de colonização, é porque há muitas igrejas que vão para alguns países ou para algumas outras culturas para implementar uma coisa que está aqui, que é nossa, que é brasileira, que é do Gito, né? Que é a minha percepção de mundo. E não consegue olhar para a questão cultural e respeitá-la e perceber Deus naquilo também, expressões da cultura que são agradáveis à vida, são éticas e tudo mais, né? Então aí esse é o grande problema, que a galera leva uma religião encaixotada, né, e põe lá. Sim, Foi o que eu vi na uma Nigéria, né? catequese. Os caras pregando de toga num calor de 90 graus e de cabelinho branco, aqueles cabelinhos brancos de quem na Idade Média era juiz, né? Isso. Cara, onde já se viu uma parada dessa, né? Então tava É porque na lá, né? Inglaterra é assim ainda. E Exatamente. aí, como a colonização foi inglesa, então os negão, 40 graus, toga preta e a peruca branca, Uhum, que é a cultura, né? Mas é muito complexo isso, né? O que uhum, importa aqui é, para quem tem aí pais e filhos, né? É que eu tenho toda a satisfação de compartilhar essas coisas com meus filhos, com meus meninos, uhum, e tenho desafio aí agora, recente, de uma criaturinha nova que a gente tem aqui, que é o uhum, Guilherme. O Guilherme é o filhotinho da Sabrina, minha mulher. O uhum, Guilherme, ele tem 5 anos. E aí eu vejo acontecer tudo de novo. Ele é um mini Leonardo. Ele é um uhum, mini Lucas. Eu ora olho para ele e vejo atitudes do Leonardo. uhum, Não sabe direito brincar sozinho. Sempre fica procurando alguém. Agora está melhorando, mas ele sempre alguém brinca comigo, alguém brinca comigo. Eu uhum. falo, Guilherme, eu sou adulto, sua mãe é adulta. A gente nem sabe brincar mais, já faz muito tempo. Aham, Aí ele, ora a gente brinca com ele, ora não, para ele aprender a brincar sozinho. sim. E às vezes eu vejo coisas do Lucas nele. Porque o Lucas sempre soube brincar sozinho. Aham. O Lucas sempre se bastou, você entendeu? Sim. Ele fazia amizade com ele mesmo, né? Um ser Então, sempre, completo em hormônios e sempre foi muito aceitação, né? pensador. Então, o Leonardo, o Guilherme é mais sociável, como o Leonardo. Aham, Precisa de gente, precisa de gente, né? O Lucas é mais introspectivo, né? sim. Mas os filhos são muito diferentes. E agora a gente vive aqui como família, né? Tem um monte de gente aqui que nos acompanha, faz tempo que eu não falo a ninguém, mas como família a gente vive uma experiência abençoada. E não é simples, e é Uhum, difícil, e que já foi muito dolorosa. Mas a de inserir esse jovenzinho, o Guilherme, de 5 anos, no contexto da família. Porque quando eu procurei Sabrina e disse para ela me disse que a gente não podia ficar junto, porque uhum, ela tinha um filho para criar. E aham. eu disse, ué, e eu tenho dois. Então, se eu tenho dois e você tem um, veja, eu vou dar mais trabalho do que você. Engano meu, o filhote dela dá muito mais trabalho do que meus dois. Aham. Não, mentira, cada um é numa etapa. É porque ele Cada um, ainda não tem hormônio. eles dão trabalho para comer, porque comem muito. É, Lucas come demais. A gente não tem comida suficiente. sim, na quarentena então deve estar o inferno. Pelo contrário, tranquilo. Ele agora está
fazendo exercício, está treinando e está tentando comer mais saudável, né, filho? Sim. Não, eu sempre como saudável, só que aí quando eu venho aqui pra casa do meu pai, é bolacha recheada, é bolo, é tudo. Aí complica. Aí não Mas, tem mas eu sei, jeito. eu tento resistir à tentação. Legal, ó, deixa eu perguntar para vocês. O que vocês acham que vai rolar na humanidade depois dessa pandemia? Vocês acham que o mundo vai ser outro? Eu, sinceramente, acho que. Não sei, nunca pensei sobre isso, mas eu acho que não vai mudar muito, não. Igual nós tivemos antigamente outras epidemias, né, e outros vírus ou outras doenças, assim, que tiveram um olhar bem mundial, e depois disso a humanidade continuou a vida dela, eu acho que vai ser a mesma coisa com o coronavírus. Porque da mesma maneira que surgiu de uma coisa, né, meio underground, assim, né, lá na China, naquelas feiras que vendem animais silvestres para comer e tudo isso. E aí acredito que o mundo combatendo vai acabar uma hora e depois a humanidade vai seguir em frente, tomando cuidado para não acontecer de novo. E é isso daí. Minha visão é essa, tipo, não vejo nada demais em relação a isso. Uma coisa diferente. Uhum. Eu só acho, Gito, que o coronavírus meteu uma pá de cal na globalização. Uhum. Já tava todo mundo ficando nacionalista ao extremo, evitando refugiados. Uhum. Já estava começando os movimentos de extrema-direita dominar os países e fechando. O esquema Trump estava prevalecendo. Até que, com o coronavírus, pode ser que se exacerbe, que aumente a xenofobia, que aumente o racismo, que aumente a distância do outro, Uhum. porque o outro pode trazer uma virulência, né? Então, acho que isso pode acontecer mesmo. Uhum. Pode exacerbar todo mundo que vier com um discurso de contra estrangeiros. Isso pode exacerbar, porque foi o restinho de globalização que o mundo tem que Uhum. fez com que o coronavírus circulasse tão rápido. Então, talvez essa seja a primeira reação, uma reação assustada Uhum. de evitar muitas trocas. Mas isso vai Sim. passando, porque as trocas comerciais e a briga Estados Unidos e China vai persistir. Uhum. Então, é uma questão que eu vejo que o que não vai acontecer, porque a Bíblia diz que não vai acontecer, é os homens se internurarem, ficarem mais moles de coração. Uhum. Nós teremos um período de abraçar, seguido depois de tocar a vida como sempre e sem dar a Deus as devidas glórias, Uhum. porque está escrito que assim, e nem assim os homens se arrependiam dos seus maus feitos. Sim, e no Então acho fim que o amor se por fim vai esfriará de ser quase assim. todos, né? Sim, o amor vai continuar esfriando, a fé vai continuar faltando, e em níveis cada vez maiores. Mas nós não temos que se nos preocupar com isso. Uhum. Eu tenho dito para o Lucas. O Lucas sabe, desde pequeno, que aos 45 do segundo tempo, Jesus vem e resolve a parada. Mas ele vai deixar a gente se arrebentar aqui para a gente ver do que a gente é feito, né? Uhum. Então, como é que você ensina para um filho que a coisa vai piorar para depois melhorar? Muito complicado. Uhum. Sem que o filho, então, vá para o psiquiatra. Então, o que eu quero dizer é, as coisas vão... nós somos filhos da esperança. Tudo a gente tem que crer que vai melhorar. Mas porque Deus intervém. Não porque o homem é capaz de se salvar, de redimir o meio ambiente. Uhum. Até o Lucas falou uma coisa interessante um dia desses sobre o coronavírus. Você estava dizendo do coronavírus e meio ambiente.
Não, é porque por conta do coronavírus, né, o índice de CO2 liberado no ar diminuiu bastante, porque o pessoal Uhum, começou a ficar em quarentena, não saía de casa. Então, consequentemente, o planeta está conseguindo dar uma respirada aí, né, porque o índice de CO2 está muito menor na China, em praticamente todos os lugares do mundo. Que é uhum, algo positivo, né? Não, obviamente, buscando o teor que é o coronavírus, mas é algo positivo dentre essas coisas ruins. E uhum, é isso aí. Inclusive, como Sabrina diz, entretanto, ainda que a população não mude e volte depois a poluir tudo, uhum. a gente tem que acreditar que muita gente muda. Sim. Muita gente, Gito, tem a experiência do tranco como a epidemia e muda. Uhum. Começa a ter mais temor de Deus no coração. Sim. Muita gente. Só que esse muita gente, depois, não é gente capaz de mudar o mundo. Uhum. É gente capaz de mudar o seu entorno, o seu redor, sua Uhum. casa, sua relação com os filhos, sua relação com o patrão, sua relação com o funcionário. O coração fica aperfeiçoado pela cicatriz do sofrimento. Uhum. Só que isso acontece com alguns. Outros seguirão, a maioria, o nariz empinado dos homens. Então veja, prefeito de Milão, o que ele tinha decretado, o prefeito de Milão? Que o Valmir está aqui, não concorda comigo, então tampouco com o prefeito de Milão. O que o Aham. prefeito de Milão decretou há um tempo atrás? Liberou geral. Hashtag, hashtag Milão não pode parar. E mandou todo mundo para a rua. Foi o mesmo cara que ontem teve que vir pedir perdão. Você imagina a quantidade de mortes que ele carrega nas costas. Ele andava com a camisa, hashtag Milão não pode parar. Então é um problema você fazer campanhas desse tipo, como Uhum. agora se faz no Brasil. Porque é claro que que nós não podemos parar, só que pagaremos o preço de aqueles que podem parar, não parar. Uhum. Pagaremos o preço, né, de uma epidemia. Então, Trump, do mesmo modo, isso aí é nada, o vírus chinês não é nada, não é nada. E agora ele teve que parar o país, Uhum. porque Nova York, assumindo como sempre a, 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 a ponteira da desgraça, né? Sim. Então, o Trump já também deu para trás em relação a isso. Meu irmão que mora em Madrid, que está quarentenado em casa há mais de 2 semanas sem pôr o pé para fora com os filhos, meu irmão disse, aqui houve um movimento que foi o seguinte, olha, não é tão assim, morreu pouquíssima gente na primeira, pouca gente pegou, 1.000 pessoas tinham pegado coronavírus na primeira semana, então voltaram os espanhóis para as ruas e vida que segue, Aham. vida que segue. E agora é isso que está acontecendo. Lá onde a gente patina no gelo é onde tem que deixar os corpos dos mortos. Uhum. E se viu na Espanha, que são os jovens que, entre aspas, mataram os velhos. Porque quando os jovens saem para trabalhar, colocam a mão ali no corrimão da escada, colocam a mão na haste que segura no ônibus, troca com pessoas, namora na rua, volta do trabalho, chega em casa, se contamina, para ele é um resfriadinho, mas ele Uhum. mata o pai dele. Sim. E lá na Espanha já se comprovou que a maioria dos jovens, dos anciãos, pegaram coronavírus dos mais jovens, que estão em produtiva. Então a Uhum. gente está numa Complicadíssima, né, mano? situação complicadíssima, Até uma porque, meu velho, encruzilhada.
e os boletos vencendo, Isso. e gente que não tem o que comer, e, meu Deus do céu, e o patrão tendo que dispensar, e você em casa sabendo que pode perder seu emprego a qualquer momento. Uhum. Tem gente que tem clínicas aqui com 15 funcionários, Sim. o camarada não recebe mais um paciente, os funcionários então terão que ser demitidos. A empresa vai quebrar mesmo. E a empresa vai quebrar. O que eu pago de aluguéis por mês para manter a clínica. Então, hoje eu me reuni com a minha secretária. Como vamos fazer para primeiro se livrar de coisas antes de se livrar de gente? Uhum. É um drama. Sim. E mesmo... Então, eu fico muito triste com quem defende um lado ou outro, pensando que a solução é essa. Uhum. Na verdade, o primeiro que me falar que um isolamento parcial é possível, o primeiro que disser aí, ninguém disse ainda na prática como funciona uma contenção seletiva, que guarda idosos em casa enquanto a gente sai para trabalhar. Ninguém disse como isso vai funcionar. Então, enquanto isso no mundo não funcionar, quem puder tem que ficar em casa sim. Sim. Vai perder conforto, vai perder bens, vai perder aqui, vai perder ar-condicionado e vai começar a perder. Vai começar a perder, porque um perde só o ar-condicionado. Meu Deus do céu, o outro não tem o que comer. Exatamente. Né? Então, a discussão não é a base de governador xingando o presidente, presidente xingando o governador. Nós estamos lascados com essa turma toda aí. Uhum. Até porque, meu velho, a treta também se dá no fato de que o vírus fica escondidinho por 15 dias, né? E até que você contamine alguém, aliás, até que você discina em você um vírus, você já está contaminando todo mundo à tua volta. Isso vira um inferno. Exatamente. Não tem como, a não ser uma paralisação. E é o que você disse, se tivesse uma forma da gente ter uma paralisação parcial em que os velhinhos ficassem em casa e não fossem contaminados com quem tivesse a rua, aí legal. Mas o problema é que a gente está incubado ou incubando vírusinhos e aí esse tempo é complicado, porque quando a gente volta para casa a gente sente o sintoma, corre para o hospital, mas aí a gente já infectou metade das pessoas com quem a gente encontrou. Exatamente. Exatamente. É para trocar a câmera. Oh, meu Deus, então volta. Ó, deixa eu ir para a nossa penúltima perguntinha aqui. O que vocês dois consideram a maior treta, o maior problema da humanidade nos nossos dias? Pode ir para a parte cultural, pode ser econômico, pode ser parte econômica, social, espiritual, intelectual, qualquer aula aí que vocês quiserem. O que vocês acham que é a merda dos nossos dias, a maior treta? Junto com a política, eu considero também religião, porque e vai junto, né? O presidente é aí mesmo, né? Se diz evangélico e tal, e aí junto com ele leva essa treta da religião, as igrejas, como é que fala? Não é criticando, né? Mas meio que punindo homossexuais ou quem não dá o dízimo. E tudo isso daí, aí as pessoas que não entendem direito vão lá e falam, olha só como Deus é ruim. E aí, principalmente no Brasil, né? Que tá bem polarizado tudo. Uhum. E aí, pessoas falando publicamente, Jesus era travesti, Deus era homossexual. Aí chega o cristão e fala, você vai pro inferno. E tudo isso. Então chega o cara que é de esquerda e fala umas coisas, chega o cara que é de direita e fala outras. Então, para mim, essa é a maior treta que tem. E isso também se inclui em outros países, né? Estados Unidos, republicanos, democratas, Espanha também, tem a extrema-direita e tem a extrema-esquerda, Europa. Para mim, tudo isso. O principal problema é política e religião. A maior treta, né, dos dias atuais, como você falou. Legal. Não, já foi, acho igual. É isso mesmo? Eu também, então, vou dar o meu pitaco aqui. Eu acho que é o fanatismo, a falta de equilíbrio em qualquer das coisas, né? Políticos fanáticos
com religiosos fanáticos vira uma bomba atômica, né? O fanatismo, em qualquer aspecto, ele é terrível, porque não propõe diálogo, como a gente está fazendo aqui, porque não escuta o outro. O fanático, ele é um, como diz o Amos Oz num livro, Como Curar um Fanático, ele diz que o fanático é um ponto de exclamação ambulante, né? Ele não tem vírgula, não tem ponto final, o cara, ele é só aquilo, é aquela explosão de que tá certo. E aí pode ser corintiano, palmeirense, de esquerda, de direita, muçulmano, cristão, ateu, qualquer merda. Fanático é uma merda, né? Eu também acho isso aí. Gente, considerações finais. Luquinhas e Marcelo, para a galera que está aí, ó, nós temos 32 que estão agora e tivemos mais alguns que entraram e saíram e teremos alguns que entrarão sem estarmos ao vivo mais. Isso que é bom, porque eles não mandam tantas perguntas assim, não tem jeito de responder. Nem fica comentando que a gente tá feio, tá com o cabelo torto, com óculos, tá gordo, né? Eles estão comentando isso. Fala Mas, aí. olha só, como família, te amo também, Léo. Como família, nós enfrentamos um problema grave. Nunca na minha vida imaginei enfrentar, Gito. Você acompanhou. Você uma vez me disse num bosque, precisamos articular as missões, você precisa gravar uns vídeos, precisamos melhorar os recursos para poder apadrinhar as crianças, para colocar uma para fazer violão, para colocar. E conforme você ia me falando tudo aquilo, eu só pensando, meu Deus, e eu a ponto de divorciar, mas não podia contar para ninguém. Era uma coisa entre eu, Rejane e as pessoas que nos aconselhavam. Então, rapaz, você me pegou chorando. E eu disse para você, em Madrid, eu disse, Gito, não vai dar para mim. Você tem que fazer tudo isso. Vai lá, eu volto mais para frente. Quando Deus me erguer, quando Deus me recuperar, quando Deus me levantar. Porque agora eu tenho que cuidar da minha família, dos meus filhos. Eu preciso deixar, se esta decisão tomada, então eu preciso deixá-la bem. Ela queria voltar para o Brasil, então agora nós vamos voltar para o Brasil. Eu não fico na Espanha sem os meninos. E agora eu preciso dizer para Leonardo e Lucas que acabou a Espanha, que a gente vai voltar para o Brasil. E os meninos estavam assim, espanhóis, cara. Estavam, né? Estavam que tava, perfeito na língua, cheio de amigos. E eu cansado de viajar Brasil, Espanha, mundo, volta, vai, volta. Chamei o Lucas viajar tanto. E ele teve misericórdia e falou, se tiver que morar para o Brasil, a gente vai. Como Rejane tinha ânsia também de voltar para o Brasil, e aí foi convencer o Leonardo. Então nós tivemos, na hora da crise, gente, pai e mãe não pode decidir sem envolver os filhos. Filhos adolescentes, pré-adolescentes, precisam ser, não são bobos. Eles têm que saber o que está acontecendo. Eles têm que ser consultados. Eles têm que ver você na sua aflição. Eles não acreditam em conto de fadas, não. Então, eles que nunca viram briga em casa, de repente receber a notícia que o ninho ia se desfazer, isso aí é a pior notícia que quem pode receber. Então, por isso que eu falei, Gito, vai sozinho, não pode contar comigo, não adianta contar comigo, porque não tem como eu salvar centenas de crianças se eu perder as minhas duas. Então, peguei Leonardo e Lucas, viajei para Barcelona e fomos fazer um passeio de meninos. E lá em Barcelona, o Leonardo já sabia
o Lucas ainda não. E aí nós falamos que íamos voltar para o Brasil, reformar o apartamento. E aí depois que reformar o apartamento, o que acontece? Aí o papai aluga um apartamento. Aí, como assim aluga um apartamento? Eu peguei e falei... Aí não falei mais nada, Gito. A gente estava no restaurante, né, filho? A gente estava no restaurante. Ele já devia imaginar, porque na casa não tinha briga, mas também não tinha felicidade, era muita tristeza. E o ambiente da tristeza é muito ruim. E eu e a Regiane orando juntos. Como resolvemos isso? E como sair disso? E esses meninos entravam no quarto, pai chorando e mãe chorando. Todo dia. Eu entrava no quarto, pai chorando, mãe chorando. Como sair daquela encruzilhada? Mas aí, pessoal, peguei e falei, Lucas, papai vai morar na outra casa, pertinho, no mesmo prédio. Mas não é mais na mesma casa. Aí ele entendeu, deitou a cabeça no meu ombro, começou a chorar. E ali me arrebentou. Passei um tempão preso naquele dia. Aquele dia que eu arrebentei o Lucas, aquilo me arrebentou. Então, meus pais passaram a vida ameaçando que ia divorciar. Para depois eu divorciar. Pô, Eita, nós! então olha, se é para você ter uma frustração na vida, para poder não se matar depois, o Lucas está vacinado contra o suicídio adolescente. Porque Legal. foi uma grande frustração na vida. E aí voltaram para o Brasil. Nova escola, novo apartamento e novo estado civil dos pais. Sim. Negócio assim, novo país, nova escola e nova configuração familiar. Por isso que moramos aqui no mesmo prédio. O Lucas tem 2 casas, tem esse apartamento e tem aqui no 15º andar, a casa da Rê. Circulam aqui entre os apartamentos. Tem o quarto deles e as coisas deles aqui e lá. E agora na quarentena, as casas estão bem unidas, porque pegou todos, né? Porque os meninos circulam, a gente decide as coisas juntos. Juntos, inclusive, com a outra casa, do pai do Guilherme, o ex-marido da Sabrina. Porque depois recomeçar a vida afetiva foi outra coisa complicada. Chegar no Lucas e falar a real. Falar a real. Com amor, com dor, com adulteza, respeitando o filho. Respeitando o filho. Filho, o papai vai sair para conhecer uma moça. Dito, não é fácil. Não é fácil. Imagino. Mas, antes de conhecer alguém, precisa se dedicar aos próprios filhos. Então, a gente passou umas temporadas aí, que vivemos até hoje. Hoje eu não estaria nessa live. Porque sexta-feira, para mim, como se diz, é sagrado. Sexta-feira é quando a gente conversa muito, fica muito junto. A gente sai sempre. Até que a quarentena impossibilitou. Sabe por que surgiu do Lucas estar aqui? Por uma razão simples. Eu não imaginaria que ele tivesse. Mas você me convidou para uma live na sexta-feira. Então, eu não ia participar de uma live na sexta-feira, porque sexta-feira é o dia de estar com ele, mais próximo. A gente fica a semana toda junto, mas é o dia de estar bem junto. Sim, de sair, de curtir, né? Sim. E aí a gente já foi para tudo. Não teve filme que não fomos ver, né, filho? Netflix já arregaçou tudo, né, mano? E os Vingadores, ele me ensinou os Avengers, cara. A gente teve que voltar até lá atrás para entender para depois que se emocionar acontece, né? junto,
se emocionar junto. Qual foi o último filme? Ultimato, né? E no Ultimato, antes do Ultimato, teve o penúltimo, qual foi? Guerra Infinita. Pô, vamos ver 2 vezes. E o Lucas vibrava. E eu amei participar daquela emoção. Pensei que eu estava no estádio de futebol, pensei que era gol do Corinthians. Não era, cara. Era o Capitão América que tinha pegado o martelo do Thor, bicho. Cara, foi uma coisa louca, insana, deliciosa. E aí, muita conversa, e francamente, mais conversa do que quando a gente só morava. Uhum. Cuidado com quem só mora. É. Cuidado com quem só mora. Cuidado com quem só vê dormir. Era o que eu fazia quando ele era pequeno. Eu chegava em casa e ele estava dormindo. Eu saía e ele estava dormindo. Então, agora eu valorizo o que eu perdi. Valorizo muito. E não perdi, né? Nós não nos perdemos. Ao final, ninguém se perdeu. Estamos todos bem, estamos todos juntos. Estamos todos perdoados, estamos todos amigos, estamos todos debaixo do respeito do Evangelho. Casar, ficar junto no Evangelho é difícil. Mais difícil que isso, só separar no Evangelho, meu amigo. Eu sei, É meu difícil. mano. Você sabe, você sabe. Então, aos que estão nos ouvindo, os filhos têm que participar das crises. Os filhos têm que participar. Olha só, falta grana, os filhos precisam saber. Não é para traumatizar o moleque, não é para dizer, né? O Lucas às vezes ficava preocupado. Pai, tem dinheiro? Né? Aí eu falava, filho, tem dinheiro. Não tem dinheiro para estripulia, mas tem dinheiro. E aí o moleque vai dormir mais tranquilo. Então tem que participar os filhos do orçamento familiar. Né? E aí a gente saía junto, saía muito junto. E aí terminando, eu então, um dia apresentei Sabrina para o Lucas e para o Leonardo. E o Lucas fez uma coisa que eu não imaginava. Ele se aproximou, veio ver qual é, veio sentir qual é. Fez amizade com Sabrina. Os dois vivem brigando e brincando aí o dia todo. E veio conhecer o jovenzinho, o Guilherme. E o Guilherme, tinha 4 anos, agora tem 5, grudou no Lucas. Grudou, se apaixonou. E o Lucas conhecia no começo a parte gostosinha do Guilherme, que era muito fofinho. Agora ele já conhece a parte chata também. Porque, como toda criança, não são os hormônios, é a infância. E às vezes está chato, E aí agora o Lucas convive com isso, que é o que eu tenho para apresentar para ele aqui. Então, o Leonardo não, a princípio o Leonardo me procurou. Poxa, pai, eu já tenho família. Já tem família, filho? Qual que é a sua família? Minha família é eu, você, Lucas e mamãe. Eu falei, pois é, filho, então, você tem família, né? E eu não tenho família. Porque eu sou heterossexual monogâmico, tenho agora um vazio afetivo em mim. E eu não vou sair aí pelo mundo, pela vida, de solteirice, que eu não tenho isso em mim. Eu não vou avacalhar, não vou surtar, não vou ficar aí de moleque, não sou moleque. Eu vou ver se alguém quer esse fardo de me amar e ser amada. E aí foi aí que Sabrina assinou esse contrato do fardo. Coitado. E coitada mesmo, cara. Nossa. Sabrina só sabia cuidar dela, agora aqui às vezes fica
vivia numa casa que era pouca gente, agora é bastante gente, né? Eu cheguei com meus pacotes. E ela trouxe o Legal. pacotinho dela, e hoje está na casa do paizinho dele. Ele tem um pai presente, um pai que o ama. Eu não tento substituir ninguém, né? Legal. Mas Sabrina deve ser uma santa, eu li aqui. É. Vem cá, Sá, vem aqui na sala, só para eles vão terminar. Eu só queria te mostrar aqui, para você mandar um beijo aqui para os meus amigos. Quero que você conheça meus amigos. A Sá pensa Sabrina. que, como Regiane é muito querida, e com razão, a pessoa não gosta da Rê, a pessoa tem problema. Porque para não gostar da Rê, a pessoa tem que ser ruim. A Sabrina foi pentear o cabelo, certeza. Porque todo mundo a ama, todo mundo ama. Então, Sabrina pensa que não vai ser acolhida pelos meus amigos. Ó. Eu tenho uns 30 deles aqui, ó. E aí, Sabrina? Claro que sim. Então, essa é a Sá, tá com delay aqui no dela. Desliga o teu. Essa é a Sá. E ela e o Legal, gente. Luquinhas convivem aqui. E queria dizer, ó, a Andréia te mandou oi, Leonardo também. Está acolhida, Léo, obrigado. Essa é a Sarinha lá de Brasília. Todo mundo aí. Ela é linda, ela é linda. O Valmir, Luciana Kemi, então, a Ana, que vai me ouvir no caminho muito. O dia que eu voltar, ela volta também. Então, nós estamos bem, viu, Gito? Que coisa Estamos boa, bem, meu graças a mano. Deus. Tá bom? Que coisa boa. Olha, Obrigado a todo mundo. vocês saibam que há muito amor da minha parte por vocês, viu? Muito carinho, honra, sempre tem toda a honra e muita alegria de poder juntos, à distância, a gente ir servindo a Jesus no cuidado com os pequeninos, né? Que coisa boa ter vocês por perto, viu? Luquinhas, valeu, meu velho, pela live, foi legal. Eu lembro de você menorzinho e agora você já tá grandão. Qualquer dia eu vou aí pra gente trocar ideia mais profundamente, para eu tentar te converter pro Palmeiras. Tá bom, meu mano? Só pra te falar, há 2 anos atrás eu era de esquerda, viu? Aí eu que me Seu pai converti, falou, que você pesquisando, eu converteu. descobri a verdade. Mas essas coisas mudam. Ele descobriu que a verdade nos libertará. É como diz o verdade. presidente. Isso aí, ó. Gente, mas tá na paz, você tá perdoado mesmo na direita, né? Não tá tranquilo. Marcelo, Sabrina, um beijão para vocês, viu? Nossa live vai acabar de novo por causa de 1 hora do Instagram. Mas é sempre bom. Depois eu vou aparecer em Santos pra gente tomar um chopp, beleza? Na conta do Luquinhas. Tá, gente? Que ele não bebe ainda e paga. Ou bebe. Você já bebe, mano? Escondido só, né? Eu não. Mas ele tem um projeto aí que eu tô esperando me dar dinheiro isso aí. Então vamos investir. Ele tem um site e a gente depois vai anunciar para todo mundo. É um site aí bacana. Legal. Valeu aí pela Não é pornô, live. né, mano? Que site que é esse? Porque para dar dinheiro em site tem que ser pornô, mano. Vai dar dinheiro como? Outra coisa, amanhã a gente vai estar aqui de novo, só que a gente vai conversar com o Zilão, lá de Uberlândia. E semana que vem já está marcado aí com o Paulinho, lá da MPC. Enquanto tem quarentena, a gente está trocando ideia à distância, tá bom, rapaziada? Um beijo em vocês aí, em Santos, e um beijo para todo mundo que está aqui, de onde quer que seja. Sabrina falou um chopp de vinho. Beleza, pode ser de vinho, tranquilo. Tá bom, gente? Um beijão para vocês. Obrigado. Valeu. Valeu. Tchau. Valeu.